Uma das minhas coisas favoritas de Star Wars é como a política é usada para engrandecer os conflitos das histórias. Desde 1977, no primeiro filme, Uma Nova Esperança, até o projeto mais recente da Disney, Andor, a saga reproduz e faz uma releitura de conflitos históricos de forma até que bem óbvia, mas ainda assim consegue passar despercebida como apenas ficção científica para muita gente. Comentários como Star Wars não é político ou não tem nada a ver com a realidade são muito comuns dentro do fandom. E assim, basta assistir os filmes e as séries, ou até os livros mesmo, pra perceber que isso não é verdade. E que, na verdade, sim, a saga tem muita inspiração da realidade. Muita mesmo. Às vezes a gente só tem que abrir o olho ou aumentar o volume na hora de assistir alguma coisa. E é por isso que agora eu vou trazer alguns conceitos básicos de política, sociologia e filosofia e relacionar eles com alguns momentos específicos de Star Wars. Primeiramente, né, se você já ouviu falar de Star Wars, você já ouviu falar do Darth Vader e provavelmente sabe que ele é um vilão. E ele é um vilão que participa de um império opressor, né, que controla toda a galáxia. Bom, no livro de Maquiavel, O Príncipe, ele fala que um líder precisa ser amado e temido, mas que se ele não conseguir ser ambos, ele precisa ser temido. Essa filosofia segue muito claramente no Império e também mais pra frente, na franquia, na Primeira Ordem. Os Lord Sith e os exércitos seguem esse conceito à risca, e eles exercem o poder nos planetas, né, nos povos, a partir da violência. Os filmes e séries não poupam recursos para mostrar cenas de genocídio e massacre feitas pelo Império. E falando no Império, é impossível não mencionar os Stormtroopers, o exército do Império. Eles não são clones, mas todos usam a mesma farda branca e são fortemente encorajados para não tirar a máscara. Inspection. Yes, Captain. And who gave you permission to remove that helmet? I'm sorry, Captain. A única vez que vemos um Stormtrooper tirar a máscara é na trilogia mais recente. Um dos personagens principais, o Finn, tira a máscara e depois ele se rebela contra a Primeira Ordem e vira um rebelde. O Império faz isso porque não quer que a identidade dos soldados seja revelada, e mais que isso, a individualidade. Todos eles têm o mesmo uniforme, os mesmos protocolos e não podem tirar a máscara, porque isso mostra uma diferença ali entre eles, e eles não querem isso de jeito nenhum. Já dizia Maquiavel, o príncipe deve ser leal ao Estado, mesmo que isso vá contra os seus próprios ideais. Vamos agora falar um pouco de uma série de Star Wars, a minha série favorita, e uma série que funciona sozinha, assim. Se você nunca assistiu Star Wars, ou pelo menos conhece só algumas coisas, já basta. Você não precisa ter assistido tudo ou lido tudo pra entender. É a série Andor, que teve a sua mais recente temporada agora em 2025, mas eu quero falar da primeira temporada e de um episódio bem específico, o episódio da prisão. Cassian Andor, o protagonista da série, é um rebelde e acaba sendo preso em um dos episódios. E dentro dessa prisão a gente vê uma coisa muito irônica, porque tudo nessa prisão é extremamente metódico. As roupas são iguais, os lugares de dormir são iguais, é tudo muito regrado, né? O modo que eles acordam, trabalham, saem, eles têm que estar na cama de volta no certo horário, porque senão o chão dá choque. Então é tudo muito certo, assim. Os próprios prisioneiros também são guardas nessa prisão, o que também dá para relacionar com a Alemanha nazista, que colocava os judeus para ligarem as câmaras de gases ou mesmo transportar eles entre os campos de concentração. O Foucault reflete sobre o conceito de prisão no seu livro Vigiar e Punir. Ele afirma que, graças ao iluminismo, essa ideia de punição se tornou menos expositiva e mais reabilitativa. Só que ainda assim, depois de todas as mudanças que o sistema carcerário passou, a prisão continua sendo um espaço de marginalização e perpetuação do crime. O Foucault também fala sobre a técnica de poder, disciplina e métodos de controle, maximizando a sua obediência. Isso por meio da vigilância, da organização do espaço-tempo e do exame constante dos indivíduos. Agora, por último, eu vou voltar um pouco no tempo para as guerras clônicas e vou falar um pouco sobre a República. Tudo em Star Wars é em escala muito maior, então o que seria considerado um estado aqui, que tem um presidente, os 3 poderes, um país, lá é um planeta que é governado por, seja um império ou qualquer coisa assim. E aqui, no nosso planeta, a gente tem a ONU, que é responsável pela gerência e das relações entre países, e lá no universo de Star Wars, isso seria a República. We need a system where the politicians sit down and discuss the problem, agree what's in the best interest of all the people, and then do it. That's exactly what we do. The trouble is that people don't always agree. Well, then they should be made to.
É parecida com a ONU, age como a ONU, mas não é exatamente a ONU. A República funciona com os 3 poderes, sendo o Executivo o Chanceler Supremo, o Legislativo sendo o Senado Galáctico e o Judiciário o Departamento Judicial, composto por diversos órgãos, entre eles a Ordem Jedi. Durante a República acontece a ascensão do Imperador Palpatine, que mais tarde se revela ser um Lord Sith, e ele basicamente vira o Chanceler Supremo, manipulando as pessoas ali ao redor dele. So this is how liberty dies. With thunderous applause. Será que isso lembra alguém? Tudo que eu falei aqui é só o topo do iceberg do universo de Star Wars e só o topo da sociologia, da filosofia e da política, mas já é uma base para entender que Star Wars é sim político e é sim inspirado em eventos reais e que não faz sentido você assistir isso e depois ir falar que não faz sentido e que é só ficção. Yes, genocide. And that truth has been exiled from this chamber. And the monster screaming the loudest, the monster Eve helped create, the monster who will come for us all soon enough, is Emperor Palpatine. O Palpatine é literalmente o Hitler se ele soltasse raiozinho pela mão. Mas enfim, isso é papo para outro vídeo.